prova do Enem, dentro da sua pedagogia, dentro da sua proposta, ela é muito imprevisível. Não dá para você fazer uma previsibilidade dela diante do contexto em que ela modifica todos os anos. Então não dá para você dizer assim, estude só esse conteúdo, ou estude esse. Agora, se eu fosse fazer uma abordagem, dizer assim, o que é que eu poderia dar uma olhada com mais carinho, com mais cuidado? Eu diria, dar uma olhada na questão da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque nós comemoramos esse ano os 70 anos do término da Segunda Guerra Mundial. Se o ano passado o mundo comemorou 100 anos, o centenário da Primeira Guerra Mundial, inclusive foi contemplado como uma questão a única na parte contemporânea, esse ano nós estamos comemorando os 70 anos da Segunda Guerra Mundial. E dentro do cenário da própria Segunda Guerra Mundial, um dos fatos relacionados, responsável por ela, foi o nazifascismo, a qual nós temos, por exemplo, dentro dessa área, 5 questões de 2009 a 2013. Então, eu pediria ao aluno que tivesse assim, um carinho com esse aspecto daí, e depois, quando ele fosse se debruçar um pouco sobre a historiografia do Brasil, ele desse uma olhada no período colonial. É o período que tem assim, a maior incidência de questões na parte de história do Brasil. A crise que o Brasil está vivendo pode cair na prova? Olha, com certeza. Eu não vou dizer aqui que vai cair, porque, como eu disse para você, eu entraria até em contradição, porque a prova é imprevisível. Mas como estamos num cenário que esse ano ela atingiu o Brasil, e atingiu em cheio, até então a crise que começou em 2008, sendo considerada pelos especialistas como a segunda maior crise da história do capitalismo, ou até mesmo para alguns a maior, até então ela tinha demorado a atingir o Brasil, não só o Brasil, como os países do BRIC, no caso aqueles que eram considerados emergentes, as economias emergentes, a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul e o Brasil. E eram esses 5 países que, de uma certa forma, estavam se tornando na locomotiva, principalmente a China. Quando observamos o cenário atualmente do mundo, observamos que a China, até então, a maior locomotiva do mundo da economia, que estava ainda puxando, ela foi atingida também. Pode sim atingir e cair uma questão sobre isso. Fazendo uma correlação, inclusive, com a crise de 29. 29, 2008 e o cenário do Brasil atual com a crise econômica.